Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pelo final de mais um trimestre das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Temos estudado ao longo desses 3 meses lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus. E hoje nós estamos na 13ª lição para concluir os estudos no Sermão do Monte. Este programa está sendo transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD canais 8 e 38 e também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós hoje vamos estudar a lição de número 13, que é a lição que será estudada nas nossas classes de escola dominical em nossas congregações no dia 26 de junho de 2022. O título da nossa lição de hoje é A Verdadeira Identidade do Cristão. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a verdade prática da nossa lição afirma o seguinte: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Então a palavra-chave da nossa lição de hoje é identidade. O que é que caracteriza, o que é que marca a identidade do cristão? E nós vamos ver ao longo de toda esta lição que a identidade do cristão é caracterizada pela obediência à palavra de Deus. A nossa lição de hoje está baseada em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 27. E nós vamos, nesta lição de hoje, no tópico 1, explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus, depois conscientizar sobre em quem estamos alicerçados e, por fim, compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. É uma lição muito importante para nós e nesta mensagem conclusiva, neste final de trimestre, Deus nos mostra que nós devemos fazer a diferença neste mundo, sermos sal da terra, luz do mundo e sermos filhos obedientes. Quem é filho é obediente à sua palavra. E esta diferença que temos que fazer no mundo não pode ser apenas de palavras. Nós não podemos ser diferentes do mundo apenas no discurso, nas palavras, nas pregações, nos ensinamentos, mas, sobretudo, temos que ser diferentes na prática, na nossa vida, no nosso viver diário. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É o que está aqui no versículo 21, no primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é um cristianismo apenas verbal, de boca, de palavras, mas de obediência à palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. É preciso que saibamos, que conheçamos a palavra de Deus, mas também que pratiquemos a palavra do Senhor. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos. Jesus já disse lá no Evangelho de João,
no capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem à palavra de Deus, eles obedecem à Bíblia Sagrada, eles amam a Deus. Nós demonstramos amor a Deus quando somos obedientes à sua palavra. Jesus também falou em João capítulo 15, versículo 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, quando a gente cumpre os mandamentos de Cristo, quando a gente faz aquilo que Jesus ordena, nós podemos ser considerados amigos de Jesus, nós podemos ser considerados pessoas que amam a Cristo e que são amigos de Jesus. O tópico 1 da nossa lição fala da condenação dos falsos seguidores de Jesus. O versículo 21, que nós já lemos aqui, Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus deixa muito claro que só vai entrar no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Então, uma fé só de palavras, só de discurso, não é suficiente. No reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta. É preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. João também, ele fala em 1 João 13:18, que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. Evidentemente que a gente, com isso, não quer dizer que as palavras não são importantes, que as declarações não são importantes, que as confissões não são importantes. Não é isso. É claro que Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, mas esta tem que ser resultado de um coração transformado. Jesus disse que se você com a sua boca confessar, na verdade foi Paulo que falou, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Então, nós confessamos aquilo que cremos, aquilo que vivemos, aquilo que praticamos. Apóstolo Tiago, na sua epístola, ele já diz que a fé sem obras, ela é morta. Embora as obras não salvem ninguém, conforme Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, mas o versículo 10 de Efésios 2 diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O tópico 1.2, os milagres não transformam o caráter. Versículo 23 da nossa leitura bíblica em classe diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que nesse texto aqui, Jesus está falando que naquele dia, no dia do julgamento, muitos vão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas. Mas Jesus disse: olha, eu nem conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Alguns até dizem, para provar que eu sou homem de Deus, para provar para vocês que eu sou mulher de Deus, vai acontecer um milagre, vai acontecer isso, aquilo, outro. A Bíblia é muito clara em rechaçar toda falsa piedade, toda religiosidade hipócrita. Pessoas que por fora têm pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. São religiosos hipócritas. Tito capítulo 1, versículo 16 diz:
confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos cautelosos, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Jesus disse em Mateus 7:20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós não reconhecemos um falso profeta por meio dos dons, por meio dos sinais sobrenaturais, porque isso o diabo imita. Nós temos que avaliar o caráter, o fruto. Há nele ou nela a produção do fruto do Espírito. Então Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis e não pelos seus dons. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o programa EBD em Síntese. Continue conosco. Glória a Deus, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, programa transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados pela manhã das 8 às 9, a Rádio Libertadora transmite o programa EBD em Síntese. E também este programa é transmitido pela TV AD, canais 8 e 38 aqui de Mossoró, como também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos hoje estudando a 13ª lição deste segundo trimestre de 2022, a lição de número 13, que diz assim: a verdadeira identidade do cristão. Este é o tema, é o título da nossa lição de hoje, a verdadeira identidade do cristão. Estávamos falando no final do bloco anterior, aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 20, que diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós devemos avaliar uma igreja, uma pessoa que se diz homem de Deus ou que se diz mulher de Deus, não pelos supostos dons apresentados, não por meio dos supostos milagres, que diz que acontece, mas pelos frutos os conhecereis. O diabo pode imitar muito os milagres, inclusive o diabo pode até fazer milagres, mas nós precisamos ter cuidado. Nós, como pentecostais, nós cremos em milagres, nós cremos que da mesma forma como Deus operava milagres no passado, Ele também opera milagres no presente. Mas nem todo milagre que existe e que aparece por aí é de Deus. Então a gente precisa ter cuidado. João disse: filhinhos, provai os espíritos para saber se são de Deus ou não. E porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Então Jesus, ele advertiu a sua igreja para que nós tivéssemos cuidado, para que não fôssemos iludidos por esses falsos profetas. Então Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, porque uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má produz frutos maus. Então não é pelos dons, mas pelo fruto. Tópico 1.3, fazendo a vontade do Pai. Então observe aqui que neste versículo 21, Mateus 7:21, quando Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que se identifica com Cristo, é a pessoa que vive em obediência à palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus. O desejo dele é de fazer a vontade do Senhor. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente.
A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era obediente ao Pai. Jesus era submisso ao Pai. Jesus, a ele só interessava fazer a vontade do Pai, assim dando-nos o exemplo para que também possamos seguir os passos de Jesus e seguir os exemplos de Jesus. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele vai trabalhar na nossa vida no processo de santificação progressiva. Então, ele vai trabalhando na vida do crente, aquele que em nós começou boa obra, a aperfeiçoará. Glórias a Deus. O tópico 2 da nossa lição: em quem estamos alicerçados? A nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa confiança está alicerçada em quê? A nossa vida espiritual está alicerçada em quem? Porque, por exemplo, muita gente tem fé, muitas pessoas têm fé, mas nem todo mundo tem fé em Deus. Nem todo mundo tem fé no verdadeiro Deus. Nem todo mundo tem fé no verdadeiro Senhor e Salvador, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, não é importante apenas ter fé, mas ter fé na pessoa certa, que é Deus. Ter fé em Cristo. Então, a nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo. Então, o tópico 2.1 diz: o alicerce começa pelo ouvir. Inclusive, Paulo também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela produz fé no nosso coração, ela produz fé para a salvação, e uma vez que a gente se arrepende dos nossos pecados, crê em Jesus Cristo e aceita Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós, a partir daí, vivendo em obediência à palavra de Deus, vamos aumentar a nossa confiança em Deus, vamos crescer na fé e vamos nos alicerçar cada vez mais na fé. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. As palavras de Jesus são eternas, são espírito e vida. Então, o crente, ele se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é pão para a nossa alma. Então, não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. João capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, aqui está firmado na palavra de Jesus, está alicerçado em Jesus, está alicerçado na palavra de Cristo. Os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse, o que Jesus falou: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, observe aí, de acordo com o título da nossa lição de hoje, a verdadeira identidade do cristão. Então, essa identidade é caracterizada pela firmeza do crente na palavra de Jesus, firmado na rocha. Jesus, orando ao Pai, na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é importante, meus amados irmãos, edificar a nossa fé, edificar a nossa confiança em Deus, na palavra. A gente precisa crer no Senhor, se relacionar com Deus
conforme os parâmetros da palavra de Deus. Tópico 2.2, a importância do bom alicerce. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces, um prudente que edifica na rocha e outro insensato que edifica na areia. Jesus aqui faz um contraste, está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, ele fala de dois construtores, um prudente e outro insensato, outro sem juízo. Por quê? Porque aquele que é prudente edificou a sua casa sobre a rocha e o insensato edificou a sua casa sobre a areia. O quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável. Então, é importante que pratiquemos a palavra de Deus. Então, Jesus ele fez essa comparação. Então, ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, versículo 24 aqui da leitura bíblica em classe. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo, rapidinho, a gente volta. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 13, a última lição deste segundo trimestre do ano de 2022. Lição que tem como título A Verdadeira Identidade do Cristão. Estávamos falando no final do bloco anterior que Jesus comparou aquele que ouve as suas palavras e as pratica como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a sua casa desta forma ficou resistente às chuvas, às correntezas dos rios e dos ventos, e esta casa ficou firme, não veio abaixo. Porém, Jesus comparou aquelas pessoas que ouvem a sua palavra, mas não as pratica, como o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então observe que o final é diferente. Os dois podem construir uma linda casa. Ambas as casas podem ser aparentemente muito bonitas, mas quando vem a provação, quando sopram os ventos da provação, quando correm os rios da tribulação, quando vem as lutas, aí vai aparecer a diferença entre ambas, porque uma foi edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. Então, diz aqui a nossa lição algumas perguntas interessantes que a lição faz aqui para mim e para você. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Com aquele homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, ou com aquele homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia? O homem prudente, ele ouvia a palavra, mas praticava a palavra. Ao contrário do homem insensato, que escutava a palavra de Deus, mas não colocava em prática. Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? E o tópico 3 da nossa lição, Jesus, a nossa verdadeira identidade. A nossa rocha é Cristo, o nosso fundamento é Cristo, Ele é a pedra principal, angular.
e nós edificamos sobre ele. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se comportou e viveu como um servo de Deus, como um filho de Deus, obediente ao seu Pai, que obedecia a palavra de Deus. Uma das características mais importantes do filho, uma das coisas que mais caracterizam a pessoa como filho, é porque ele obedece ao seu Pai. É porque ele obedece ao seu Pai. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Diz aqui o tópico 3.1, Jesus, nosso maior pregador. É interessante que os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar em seu reino. Muitas pessoas que não são cristãs, muitas pessoas que não seguem a Cristo, olha para o Sermão do Monte, olha para os milagres de Jesus, olha para a vida de Jesus, ficam maravilhadas em ver que Jesus é uma pessoa muito amorosa e etc. Acha muito bonitas as palavras de Jesus, mas se esquece que dentre muitas palavras de Jesus, algumas delas diz respeito ao chamado dos pecadores ao arrependimento. Quando ele começa o seu ministério, em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim, por exemplo: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo... O que é que Jesus dizia ao pregar o evangelho do reino de Deus? O que é que Jesus dizia? Venha como está e continue do jeito que quiser? Não. Jesus dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Porque conversão significa arrependimento mais fé. Só existe conversão, só existe novo nascimento se tiver arrependimento e fé. Então Jesus, ele no seu ensino chama as pessoas ao arrependimento, à fé nele, e ele também quer que a sua igreja faça a mesma coisa, que preguemos o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, porque é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual ninguém entrará no reino de Deus. Todos devem se arrepender. Jesus mesmo falou, se todos não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Então, tópico 3.2, a autoridade do ensino de Cristo. Quando Jesus terminou o seu sermão, o povo ficou maravilhado. Diz o texto de Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, as seguintes palavras: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, Jesus ensinava com autoridade, porque ele ensinava a palavra correta, ele ensinava a doutrina correta, ele praticava a doutrina correta. Então, ele tinha autoridade para ensinar, porque ele ensinava a verdade e vivia a verdade. E ele também deu autoridade à igreja para pregar a verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, conforme João 20, 21, e ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, nós recebemos de Cristo essa comissão, essa autoridade para sair pregando o Evangelho a toda criatura, sair por todas as nações fazendo discípulos, da mesma forma como o Pai enviou Jesus, Jesus também enviou a sua igreja. E ele não nos enviou de qualquer jeito, ele nos deu o poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, concluindo o estudo dessa lição de hoje, não é necessário somente
a gente aprender a palavra de Deus. Não é necessário apenas conhecer a Bíblia, mas é necessário que pratiquemos a palavra de Deus, que obedeçamos os mandamentos do Senhor. Então, o ensinamento do Sermão do Monte, que nós acabamos de estudar aqui ao longo desses 3 meses, é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. Eu louvo a Deus por mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a você que nos acompanha semanalmente no programa Bíblia em Síntese pela Rádio Libertadora, FM 96.3, pelo YouTube, pela TV AD. Então, concluímos este trimestre e já estamos aqui com a nova revista do próximo trimestre, terceiro trimestre de 2022. Nós vamos ter lições temáticas, um estudo temático, os ataques contra a Igreja de Cristo, comentarista pastor José Gonçalves, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Nós queremos aqui incentivar todos os professores da escola dominical, superintendentes, secretários da escola dominical a se empenhar neste trabalho maravilhoso que é o trabalho da Escola Bíblica Dominical. Adquiram uma revista do próximo trimestre. Vamos estudar muitos temas interessantes. Está aqui também o livro do trimestre, o livro texto também muito recomendado também para a gente estudar essas lições. Vamos falar sobre graça, imoralidade sexual, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística e resistindo às sutilezas de Satanás. São 13 lições maravilhosas. Convidamos a todos a continuar nos acompanhando neste terceiro trimestre de 2022. Este programa e nenhum outro substitui a nossa aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela audiência. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.